Voltando aqui, pessoal, a gente ainda falando da ciência positiva, só para nós ilustrarmos, sabe, tudo que a nossa querida doutrina espírita, querida no sentido de que eu vou falar de mim, né, pessoal? Eu sinto no meu coração a necessidade de encontrar um embasamento lógico para as coisas que estão escritas nos textos sagrados. E a doutrina como Consolador Prometido, ela vem confirmar, explicar, ampliar esses textos que, como nós vimos aqui anteriormente, são muitas vezes alegóricos, mas com a finalidade de dar contexto para o entendimento e o conhecimento existente naquela época. Se a doutrina espírita, se o Consolador Prometido, se os espíritos, se Jesus, que falou por parábolas, trouxesse informações mais ricas naquela época, os homens iam enlouquecer, porque eles não tinham conhecimento, capacidade de uma compreensão maior do que Jesus falaria. Então os textos, os confrontos, os conflitos, têm a ver com a interpretação que o homem deu ao longo do tempo para esses textos. Voltando para a nossa querida ciência positiva aqui, e como nós falamos, né, a ciência positiva tendo como essa finalidade maior pegar os fenômenos naturais e encontrar esse embasamento dentro das ciências exatas, física, química, né, e matemática e da biologia. Eu vou dar só um exemplo, sabe, pessoal, para a gente ver que nada é por acaso. Gente, nada é por acaso. E eu vou citar uma coisa, não dá para explicar tudo, não cabe, mas existe uma coisa linda chamada proporção áurea, sequência de Fibonacci, isso é matemática, e existe um outro tipo de matemática chamado de matemática inferencial, que ela na realidade, estuda todos os fenômenos naturais, e o que se percebeu durante esse estudo é que na realidade todos eles respondem a equações matemáticas. É uma coisa linda. Falando da proporção áurea, que alguns também chamam de proporção divina, é uma equação matemática. Eu estou colocando para vocês aí na tela agora alguns exemplos, né? Mas olha, nós temos aí o caracol, as conchas, a proporção áurea. Ela tem esse formato aí, tá vendo aí do caracol? O primeiro ali, o caracol. Matematicamente, esse desenho do caracol, aí ali tem uma planta, eu não sei o nome dessa planta, mas eu sei que existem inúmeras plantas verdes, a gente vai ver flores, ali embaixo tem o girassol, mas existem inúmeras plantas que elas têm um desenho perfeito, meus irmãos. Você pega uma sementinha dela, dá para alguém plantar, a planta vai crescer com a mesma proporção matemática, é mensurável. É quantificável, você mede e vai cair na equação da proporção áurea. Nada é por acaso. Nós conhecemos muito pouco, mas graças à misericórdia divina, a ciência nos permite ter um entendimento muito maior hoje. Nós temos ali, Via Láctea, o desenho, né, as fotos tiradas da Via Láctea, elas proporcionalmente se encaixam dentro da equação da proporção áurea ou proporção divina. Nós temos ali também o girassol, ali que está nesse desenho que está mostrando aí para vocês, aquele núcleo do girassol, né, essas pequenas sementes que compõem o núcleo, repara que tem um desenho ali. E ele é igual, não interessa se plantou o girassol aqui no meu quintal, no teu quintal, ou lá na China, do outro lado do mundo. Ele vai ter essa mesma proporção, que está dentro de qual equação? Da equação da proporção áurea. E isso é incrível, é a ciência positivando, confirmando, mensurando, quantificando um monte de coisas ao nosso redor. Esse desenho, né, que é criado, feito o desenho ali do caracol que a gente está vendo, né, ele é usado, vem sendo usado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, desde que foi descoberto, na arquitetura, na antiga, na moderna, na clássica, sabe?
O Partenon, por exemplo, usou a equação da proporção áurea. E nós encontramos em muitos outros setores. O cérebro humano, gente, olha que legal. O cérebro humano, a medida do cérebro humano está encaixado dentro da proporção áurea. O cérebro é o órgão pelo qual nós explicitamos o nosso conhecimento, por onde nós absorvemos o aprendizado para o espírito. É o órgão físico, do corpo físico, que permite o aprendizado, que permite o ensinamento, que permite nós colocarmos para fora o ser humano que nós somos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós significamos para nós mesmos e para o mundo. E ele segue a equação da proporção áurea. Então, é isso que o texto aqui, voltando para o nosso texto do Livro dos Espíritos, eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Sabe? Prova que a Terra tem muito mais tempo. Nós vamos falar isso agora, nesse próximo slide aqui, ó. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis do mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Engraçado, ontem nós temos aqui um grupo, que é grupo dos médiuns, né? Dos médiuns dessa casa abençoada, do Nefas. E eu vi uma reportagem interessante ontem, compartilhei nesse grupo dos médiuns, né? Eu vou botar o link aqui embaixo, mas eu vou botar a foto também aí para vocês verem, né? Foi encontrado um fóssil que eles fizeram em âmbar, né? E eles fizeram ali, eles têm uma forma de mensurar o tempo daquele fóssil, e eles identificaram que esse fóssil tem, pasmem, 99 milhões de anos. É uma formiga, uma espécie de formiga que atualmente está extinta, né? Mas é no momento que ela dá o bote, né? Ela ataca um outro inseto que ela vai devorar. E ali ficou preso aquilo num fóssil de 99 milhões de anos. Então, é óbvio que esse texto bíblico, que diz que a Terra tem em torno de 4.000 anos, né, e foi criada assim, estalou os dedos e surgiu. Nós já vamos ver essa questão do Deus estalou os dedos e surgiu. Mas a ciência hoje prova o contrário, como esse fóssil que eu coloquei, a reportagem que eu coloquei o link aí para vocês. Olha que importância que tem, tudo é um processo e tudo leva tempo para acontecer, para maturar, para estar pronto, sabe? Nada foi feito correndo. Nós vamos chegar, eu não vou seguir com a minha fala, porque eu vou adiantar. Peraí, vamos seguir aqui o próximo slide. A história da formação do globo terráqueo. Esse aqui eu já li. Vamos para o próximo, esse aqui, ó. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada, uma opinião fechada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, na realidade, o que está sendo falado aqui é que isso não é um sistema, não é uma doutrina. Criei aqui um sistema sem embasamento, sem nada, de maneira nenhuma. Não é uma opinião isolada, né, separada, não. É um fato comprovado cientificamente, tão verdadeiro quanto o movimento da Terra. E não tem como as religiões atualmente negarem isso, né? O que demonstra, ele fala aqui que demonstra erro, se você, olha meus irmãos, tomar ao pé da letra expressões alegóricas, expressões de linguagem frequentemente figurada. Daí a gente vai ver que a Bíblia está errada? Claro que a Bíblia não está errada. Eu vou dar uma parada agora, daí a gente vai para o último bloco, tá ok? Para comentários, o último bloco vai estar muito legal. Até daqui a pouco, pessoal.